Brasil, não terás um país se o teu estado de espírito permanecer no município dos teus sonhos. Colecionador de Pedras, Sérgio Vaz. É sobre sonhos, é sobre os sonhos de Brasil, é sobre isso que a gente vai falar nesse 6º episódio do Mundos Reversos. Olha, pessoal, eu tô muito contente de ter chegado até aqui. Não está sendo fácil, mas está sendo muito prazeroso poder produzir aqui os episódios do podcast. Para quem está começando a acompanhar agora, ele é quinzenal, sai a cada 2 segundas-feiras de cada mês. Sai em 2 segundas-feiras de cada mês. Normalmente, na primeira e na terceira segunda-feira de cada mês, um episódio novo do Mundos Reversos. Se você quiser acompanhar um pouco dos bastidores do que acontece aqui no podcast, no meu Instagram ou nas redes sociais você consegue acompanhar. De vez em quando eu posto coisas lá sobre a produção aqui do Mundos Reversos. E o episódio de hoje eu já abri com esse poema porque é sobre sonhos de um Brasil que eu quero falar, e eu não vou estar sozinho nessa. Felizmente, eu trago aqui uma entrevista uma conversa, né, muito boa que eu tive com uma das pessoas que mais me inspira nessa vida, assim. Eu me inspiro muito nos artistas que eu acompanho, né, o Mano Brown, o Emicida, vários artistas aí de várias áreas que de alguma forma me inspiraram para produzir o meu conteúdo. E tem pessoas que não são tão famosas quanto elas, mas que têm um significado tão grande dentro de mim quanto todas essas que eu citei. Uma delas é o Juca Guimarães, que ele é jornalista do Alma Preta, e também já rodou por vários veículos de comunicação por aí. Um deles foi o Jornal Brasil de Fato, onde a gente trabalhou junto durante um tempo, foi lá onde a gente se conheceu. E ele é um cara realmente admirável. Eu lembro que quando eu conheci ele, assim, a primeira coisa que eu observei, que ele era um cara mais velho, né? E muito entusiasmado, assim. Eu via e vejo ainda nele o entusiasmo que às vezes faltava numa galera mais jovem, numa galera de 20 e poucos anos. E eu pensava, pô, mano, tipo, eu quero ser esse cara, sabe assim? Eu quero manter acesa a chama do prazer que é fazer comunicação e de alguma forma levar entretenimento, informação e para as pessoas que de alguma forma acessarem o conteúdo que eu produzo, né? Seja autoral ou não. E toda vez que eu penso nisso, e é uma coisa que eu penso constantemente aqui no Mundos Reversos, o Juca com certeza é uma das pessoas que me vem na mente e me faz pensar sobre como que a gente pode transmitir as mensagens que a gente quer passar, por que a gente quer passar essas mensagens, para quem a gente quer passar, de que forma. O Juca é um dos maiores comunicadores que eu tenho o prazer de conhecer e é um amigão que gentilmente cedeu algumas horinhas do seu dia algum tempo atrás. Essa entrevista já foi gravada há algum tempo, foi em dezembro de 2021. E agora, finalmente, vocês vão poder conhecer um pouco. Mas, primeiro, eu recebi a informação aqui de que tem áudio de ouvintes aí querendo tirar dúvidas comigo. Então, antes da gente ir para a entrevista, vamos dar uma presa aí para a galera que está acompanhando aqui o Mundos Reversos. ET Bilu, tá por aí? Me fala aí como é que é. A gente tem áudio, a gente tem carta, qual é que é? Salve, Reverso! Salve! Tava com saudade de mim, tiozão. Aê, não compareci no episódio anterior porque não teve interação nenhuma. Eu tava no mó corre aqui nos meus trampos, firmeza? Mas aí, trago novidades pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. A gente tem áudio aqui hoje, hein? Chegou um áudio de um ouvinte aí. Acho que você vai gostar, vai ser interessante aí pro seu episódio, firmão. Se você me der a licença, vou fazer aqui a introdução. Ó, quem enviou o áudio foi o Evandro e ele diz: por favor, não me identifiquem, pois eu não gostaria de ser reconhecido pelas pessoas que me conhecem e acompanham o projeto. Bom, vamos botar o áudio aí dele então pra ouvir. O cara que não quis se identificar. Cara, eu te acho um cara bem boa onda e, enfim, aprendo várias coisas com você, com a vibe que você tem e tal. Eu acho o seu relacionamento mó maduro com a Carol e tal também. O que você faz quando você dá umas cabeçadas de ciúmes, talvez, se você tem, ou se você já teve?
Porque eu acho que vocês são bem maduros, mas também acho que deve, às vezes, acontecer alguma coisa, né, nesse sentido. Que já passou, você pode falar, o que você faz, enfim. Valeu, mano. Agora é com você, Reverso. Diz aí pro cara qual é o procedimento aí que ele tem que seguir. É nóis, vou ficar atento aqui também, hein? É nóis, mano. Falou. Firmeza, então. Valeu, ET Bilu, aí pela sua contribuição sempre fundamental aí para o andamento desse projeto. Bom, o rapaz aí que não quis se identificar, não é um assunto simples de resolver, né, cara? Você tá ligado que relacionamento não é fácil, mas é muito bom quando a gente tá com uma pessoa que a gente se sente bem, que a gente confia, que a gente ama, que a gente tá disposto aí a somar os nosso dia a dia, né? Acho que relacionamento se dá muito pelo que acontece no dia a dia. Para além da parte romântica, que também é muito importante, né? Mas o que resta de nós são os nossos dias e como a gente segue eles, né? Então, cara, ciúmes é um assunto, dentro de relacionamento já é um assunto, é o delicado dentro do delicado, né? Assim, a gente tá numa seara espinhosa, mas o que eu posso falar aí para contribuir normalmente eu não manifesto muito ciúmes, mas ninguém tá ileso, né? Assim, recentemente houve um episódio aí onde eu fiquei com ciúmes por bobeira. Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque também já estamos com o tempo aqui encaminhando aqui pro episódio, né? Mas, enfim, em resumo, a gente estava numa atividade, também depois de pandemia, né? Assim, muito tempo sem aglomerar. E aí, dentro das condições, a gente conseguiu participar de uma atividade aqui em Ubatuba e aí eu fiquei com ciúmes numa situação X lá. E, cara, na hora eu fui tomado por um sentimento, assim, de raiva e impulsividade, que é uma coisa que dificilmente eu também manifesto. Normalmente sou um cara mais tranquilo. Eu saí do lugar, não quis causar tumulto, mas aí mandei uma mensagem de WhatsApp desnecessária. A parte boa é que a gente conseguiu trocar uma ideia e resolver bem rápido, assim, essa situação, né? A gente não ficou amargando esse sentimento ruim aí que o ciúme traz, não. Foi no mesmo dia, a gente já tava trocando ideia, entendendo de onde veio a coisa. Partiu muito de uma insegurança minha, envolvendo falta de trampo, eu me sentindo meio para baixo porque tava difícil pagar as contas aqui em casa, enfim, outra seara também que eu não vou tratar aqui agora. Então, porra, é o clichê do clichê, mas o conselho que eu dou é, se você tá querendo estar num relacionamento com alguém, tipo, esteja preparado ou preparada para ser franco, ser sincero e abrir seu coração mesmo, né? Quando eu falo, é difícil a gente mensurar o que tem no coração, mas normalmente aquela coisa mais dolorosa de se falar para as pessoas, ou aquele sentimento que a gente quase não visita porque a gente sabe que incomoda, isso tem que ser apresentado para a pessoa que a gente vai dividir casa, dividir história e tudo mais, porque uma hora ou outra essas coisas vêm à tona e a pessoa tem que saber com quem ela tá lidando, você também tem que saber com quem você tá lidando, e acho que a confiança nasce daí, quando você tá seguro de que você pode mostrar o que você tem de mais sensível e que precisa de proteção, essa pessoa tem que te ajudar a proteger junto, e ela só pode ajudar se você mostrar o que é e pedir essa proteção também. Então, se você não quer se meter em roubadas por conta de ciúme, seja sincero, o ciúme vai vir discussões, faz parte, mas você tendo essa segurança de que você está lidando com uma pessoa que você confia, aí é isso, né? E confiança é uma escolha, né? A gente não pode ter 100% de certeza do que a pessoa tá fazendo quando ela não tá com a gente e vice-versa. Mas a gente escolhe confiar e é isso que mantém o relacionamento. Beleza? Espero ter ajudado aí, rapaz, que não quis se identificar. Vamos agora voltar a falar do que interessa, né? O episódio de hoje, essa entrevista muito legal que o Juca concedeu aqui pro projeto, essa conversa que a gente teve. Falamos bastante sobre o racismo no Brasil, falamos sobre trabalho, falamos sobre sonhos, sobre utopias, sobre coisas simples do dia a dia que faz a gente feliz, sobre válvulas de escape, sobre música, sobre arte. Tá um episódio muito bom, bem recheadão aí para quem curte
aprofundar numas ideias boas aí e pensar um pouco sobre o Brasil, que é uma coisa que parece enorme, né? Mas ela é constituída pelos pequenos espaços que a gente vai encontrando as pessoas e trocando as ideias. Então, essa trocação de ideia tá nota 10, vocês vão curtir e bora pro episódio. Vamos começar na descontração. Tô com um amigão meu aqui, meu parceiro. Ó, ser amigo de dois jeitos na vida. Ser amigo quando você nasce, amigo da pessoa, quando você é demitido com a pessoa. Ali que fortalece a amizade, assim. Que é muito triste, né? Muito triste. Luto que a gente assim, tem que superar e tal. E assim, tipo, fortalece a amizade. Eu, você, o Edu, o Caio. E foi, assim, não só a demissão, mas trabalhar junto foi muito bom também, né? Foi legal, foi uma boa experiência, assim. Formação política, companheirismo. Acho que a gente pôde aproveitar bem do espaço que a gente tava, né? Isso que eu achei bom, assim, tipo, deu pra... As pessoas não são a luta, né? A luta a gente que faz todo dia. Então acho que a luta vale muito a pena, né? Por exemplo, quando você e a Jéssica foi para Peru distribuir panfletinho. Nossa, aquele dia foi muito louco. Pro Haddad. Cara, isso é política, né? Não é só você falar, mas acho que é aí que é a política da isso comunicação, é a política né? Que existe, é isso, né? Você fala, vou fazer um texto por internet, fazer um history e tal. Não, cara, acho que o povo tem que ter um contato com o jornal da mão da gente. No corpo a corpo ali, vendo as pessoas trocando ideia. Aquela foi uma experiência bem massa mesmo. Bom, pra você que tá chegando agora e não tá entendendo nada, o que são esses dois malucos aqui falando do futuro do Brasil? Você tá aqui no Mundos Reversos. Esse é mais um episódio do nosso podcast. E você que tá assistindo pelo YouTube tá podendo ver nossas caras. Você que tá aí no Spotify não tá podendo ver nosso rosto lindo aqui. E eu tô com um convidado muito querido e muito aguardado, pelo menos por mim, você aí de casa. Se você tá aguardando o Juca, assim como eu, comenta aí no t.me/Juliano Reverso. t.me/Juliano Reverso. Manda um áudio de até 2 minutos que eu boto aqui pra gente ouvir ao vivo antes da próxima entrevista. Comenta o que você achou das falas aqui do Juca, dos assuntos que a gente vai trazer. E aí a gente vai compartilhar. Como a gente tá fazendo gravado, daí o Juca vai poder responder na semana seguinte. Ele pode entrar ali nos comentários, ele pode mandar o áudio também, Juca, fica à vontade. Combinadíssimo. E aí a gente mantém esse diálogo, essa comunicação. E aí, se você tá assistindo ou ouvindo a gente, tá, mas quem é Juca Guimarães? Essa é a primeira pergunta. Quem é o Juca Guimarães? Cara, sou eu. Tá, é o seguinte, sério. Eu sou aqui de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, sou jornalista, tenho agora em 2021 48 anos de idade. Sou jornalista desde 99, então já são 22 anos de carreira. Me considero uma pessoa progressista, cresci no bairro do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. Estou ciclista agora, de um tempo para cá eu adotei a bicicleta como uma espécie de bote salva-vidas da loucura desse caos que virou o mundo pós-pandêmico. Então eu vi na bicicleta uma experiência de reencontrar a cidade, de me reencontrar como ser humano, de pensar em meio ambiente, pensar em saúde e também pensar na ideia de um planeta não poluente, de um planeta que você consegue interagir com seus espaços sem ser uma prática predatória, sem ser uma prática de agressão a nada. Você está vivendo ali na sua mecânica, na sua energia, junto com todo o resto, assim, você se integrar mais ao seu entorno. Mas voltando à história de quem sou eu, né? Tenho 3 filhas, Maria Alice, Maria Luísa e Maria Flor. Sou um cara de periferia, né? Cresci na Quebrada com o Ju. O Ju vem do quilômetro 17 da Raposo. Eu venho na Zona Sul de São Paulo. E me tornei jornalista porque eu gosto muito de escrever e gosto muito de ler. Eu alfabetizei Ju muito cedo. Eu comecei a ler mesmo, de verdade, com 4 anos. Né? Eu tinha uma irmã mais velha que já estava estudando, estava indo bem na escola. E nossa interlocução ali em casa, uma casa simples do Capão Redondo, era muito baseada na brincadeira de ler. Então ela me mostrava letras, me mostrava o som das palavras, as vogais, as sílabas. E eu fui pegando aquilo muito cedo, né? De ouvido primeiro, depois a memorização das letras. Então quando cheguei na escola, eu lia muito bem já. E na escola o que eu mais fazia era pegar livros de gibi para ler. E aí isso leva para o vestibular, né? Escolher uma profissão foi inevitável, né? Eu fui ser jornalista. Antes eu fui bancário, trabalhei em padaria, fui office boy, fiz um monte de bico, enchi muita laje, enfim, pintei casa, fiz um monte de coisa. Mas eu
seguir essa carreira de tentar escrever pela vontade das narrativas também. Eu acho que quando a gente escreve e busca essa coisa do jornalismo, da contar diariamente o que aconteceu no mundo, né? Selecionar as histórias do mundo que valem a pena ser compartilhadas, você quer buscar narrativas, você quer buscar histórias, perfis, acontecimentos. É o que eu quis fazer a vida inteira, assim, estou bem feliz com isso. Então, acho da hora essa coisa da entrevista acontecendo, porque o roteiro aqui já foi dançando na minha frente. Mas então eu quero falar isso, assim, desde pequeno você queria ser jornalista, então? Desde assim, pequeno. Você já tinha mais ou menos isso... Alguma coisa que tivesse a ver com escrita e com pessoas. Eu acho que muito me instigou saber quem são as pessoas, o que elas estão fazendo, por que elas fazem tal coisa, como funciona o mundo, né? Qual que é o manual de instrução do mundo? Onde está o manual? Está em algum lugar, então vamos fazer ele, vamos resgatar como as coisas funcionam, quem são as pessoas que estão nessa vida aí. Importantes ou não, porque acho que a gente às vezes acha que o jornalismo é o destaque da celebridade, é o destaque do especialista, da pessoa que entende, que está no poder, mas acho que o único jornalismo que me atrai mesmo é o cotidiano, a pessoa simples, é o que muda na vida das pessoas, como elas interagem com o mundo. Acho que isso me fascina bastante. Pô, mano, da hora. Eu acho legal ouvir sua resposta, porque ela tem muito a ver com a proposta do Mundo dos Reversos. E agora você falando, eu começo a perceber que a proposta do Mundo dos Reversos vem muito de trocas que eu tive com pessoas como você. Acho que de você principalmente, assim, quando a gente trabalhou junto lá no Jornal Brasil de Fato. De justamente isso, assim, eu vi esse boom de podcast acontecendo, e acho que o do Mano Brown com certeza é o que mais me inspirou, assim. Mas aí eu fiquei pensando, vou entrevistar uma galera. Eu falei, mano, mas eu vou entrevistar as pessoas que eu admiro, assim. E que às vezes, independente de elas serem conhecidas ou não, porque pra quem tá assistindo e ouvindo, acho que a graça tá aí. Quem tem essa curiosidade de conhecer pessoas totalmente diferentes, aqui é um dos espaços, né? Exatamente. Aí eu brinco assim pra galera, falo que aqui é a série B do Podpah. E pessoas diferentes que conseguem trazer histórias diferentes também. Eu acho que você traz pessoas aqui que vão interagem contigo de um jeito diferente pra falar do mundo, né? Isso é bem legal. Sim, exatamente. E dos mundos, porque aí eu fiquei pensando aqui de como que a gente às vezes acha que só existe um único mundo. Existe só um planeta, mas nesse planeta tem muitos mundos, né? E aí eu queria saber qual é o seu mundo, assim, para além do jornalismo, assim, pensando no que te rodeia. Cara, o meu mundo que me rodeia hoje tem a ver com os livros também. Acho que estou muito envolvido com a questão da literatura, de reencontrar o meu gosto na literatura e um pouco na questão de me conhecer também. Acho que quando eu cheguei perto dos 50, que é uma idade emblemática, né? Talvez o meio da vida ali e tal, você começa a pensar no que você já fez e no que você quer fazer também, né? Então eu estou tentando uma coisa mais imaginativa e de perspectiva de mundo. Ao mesmo tempo em que eu acho que o mundo já não é mais tão planejável como era antigamente. Eu acho que quando a gente era criança, é muito mais você projetar e planejar o que você ia ser daqui a algum tempo. Hoje não. Hoje o mundo ele te desafia todo dia a pensar em coisas diferentes. Então acho que o meu mundo, ele observa um pouco as mudanças do momento, né? Eu tento não me contaminar e não me influenciar por mudanças que eu vejo que são novas roupagens da exploração. Porque ele também tem isso, né? A gente está caminhando para um conflito de forças que não envolve mais só o ser humano, mas envolve o coletivo, né? Sim. Que eu estava falando contigo um pouquinho antes, né? Que é o capital com outras pessoas já, né? A sua vida está em jogo todo momento, né? Você está vendo sua força de trabalho por um dinheiro, por um trabalho, mas ao mesmo tempo está vendo os seus afetos, os seus gostos, os seus dados pessoais, está tudo em jogo, né? Cada vez se oferta cada vez mais para uma máquina, para um conceito, para uma marca que te usa até esgotar. Isso é muito louco, assim. Essa urgência, esse consumismo da modernidade, da pós-modernidade, é assustador em alguns momentos, né? A impressão que dá é que cada vez o capitalismo ele tá cercando a gente de todos os espaços, né? Assim, antes era isso que você falou, vender a força de trabalho, agora a gente vende afeto, compra afeto, vende... A gente tá parece que tá tudo não, mas muita coisa tá comercializável hoje em dia, né? E o seu tempo, o tempo íntimo, cada vez mais curto. Talvez a última fronteira da intimidade seja a leitura e o sonho, dormir e sonhar. Porque quando você está lendo,
É você com o livro interpretando aquela história que está ali registrada. É muito íntima a leitura, né? Você imagina o personagem, a voz do personagem, o ambiente que está ali no livro. Isso é muito particular. Não tem uma influência externa fora o texto. E no sonho, é a sua mente buscando a sua essência, trabalhando lá enquanto você descansa. Eu acho que são 2 momentos que você consegue se manter ainda fora desse mercado que te põe como alvo de um consumo, né? Produzir alguma coisa ou consumir alguma coisa. Até redes sociais mesmo, você faz uma foto e posta, aquele momento seu inspira as pessoas de diversas formas, a comprar, a quem está no mesmo lugar que você, a ver a sua roupa, onde você estava. Então isso tudo, você gira o consumismo também, a qualquer momento, né? Agora, falando em sonho, queria saber 2 sonhos, 2 coisas que eu acho que estão relacionadas a sonhos. A primeira tem a ver com questão material de sobrevivência, então vamos supor que o Lula seja eleito numa perspectiva super otimista e consiga instituir uma renda básica justa e digna, assim, que a gente não tivesse preocupações de subsistência, porque você precisa pagar de aluguel, alimentação, contas, tá bancado pelo Estado. Você só precisa trabalhar para fazer o que você realmente quiser. O que você faria de igual ao que você faz hoje, o que você faria de diferente em relação ao que você faz hoje? Cara, eu acho que se eu pudesse, eu moraria numa casa maior. Eu queria ter mais espaço para viver. Não pela questão do conforto, mas queria ter um espaço para poder, por exemplo, plantar. Perdão. Eu acho que o lance do contato com a produção, de fazer alimentos, produzir sua própria comida, acompanhar o tempo da natureza, é muito importante para a gente uma cidade grande. Talvez se eu pudesse ter esse tempo, se não me preocupar com dinheiro, como você está falando utopicamente, eu queria morar num espaço um pouco maior para ter mais contato com essa produção de alimentos. Acho bem importante. Não só para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu entorno, assim. Talvez não na minha casa, mas é um espaço público, coletivo, para plantar. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer na cidade. Ter essa condição de produzir alguma coisa. Pode crer. Nossa, isso é... Tem até esse conceito de desertos alimentares, né? Acho que a gente que vem da periferia tem isso muito... É uma chaga que a gente carrega, né? Assim, de ter crescido num espaço onde você podia ter com a sua família cultivado coisas, mas a própria lógica da cidade, do capitalismo te leva a não conseguir e às vezes não querer isso quando você é mais novo, né? Sim. E aí acho que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, isso vira uma prioridade mesmo. Pra mim também é. E o lance também da própria saúde, porque se você planta frutas, né? Você planta árvores frutíferas, melhora o bairro, tem mais passarinho, distribui mais sementes, aumenta a produção de árvores. Tem todo um ciclo positivo que envolve as árvores frutíferas. E tem plantas tipo o abacate, que você comendo naturalmente, orgânico, tem muitos benefícios para a saúde, né? E vários tipos de pratos para fazer abacate, salgados e doces e tal. E hoje, por exemplo, numa situação de crise pandêmica, com mais frutas na rua, ia ser um jeito de combater a fome também. Sim. Então você imagina o quanto se perdeu lá atrás e não se plantando árvores frutíferas, né? Sim. É muito louco pensar assim. A gente tá privatizando a comida mesmo, né? Assim, né? Você não consegue pegar uma coisa de graça na rua e comer, né? Você tem que entrar num estabelecimento com dinheiro, comprar para poder matar a sua fome. Seria muito mais fácil se pudesse, né? Pomares nos bairros, né? Mas dá tempo ainda. Dá tempo de fazer. E aí, já que a gente está falando de sonho, e eu acho que o que inspira a gente a agir são os nossos sonhos, e eu acho que eu queria falar do sonho de dormir mesmo, assim, sabe? Você tem sonhado? Tipo, e se você quiser, você quer contar algum sonho engraçado, sério, bonito, inspirador, maluco que você teve? Ultimamente, assim, nessa reta final do ano, eu tenho estado muito com o trabalho. Eu trabalho no Alma Preta Jornalismo, que é um site de notícias que tem como foco a luta antirracista e a cultura afro-brasileira. E tem também uma editoria que fala sobre a vida quilombola, sobre África e tal. É um portal de notícias afrocentrado, né? E muitas vezes eu penso e sonho com as reportagens, com os personagens com quem eu conversei, com as histórias.
Porque tem muita coisa triste nessa luta antirracista, né? Você se depara e se expõe muito à tristeza, à revolta, à dor do outro. Mas também tem algo muito positivo, que é você entender a história do Brasil pela lógica que não é contada nas escolas, que é como os negros contribuíram muito para a história do Brasil e vem contribuindo. A diáspora africana, ela fez nas Américas e no Caribe uma evolução cultural muito forte, né? Talvez o europeu só tenha se adaptado realmente à América por conta da influência dos africanos, do povo africano, né? Da cultura, na língua, na alimentação, no modo de viver, né? Porque você pega um país, pessoas que eram de uma região temperada e fria, que é a Europa, e vai para os trópicos, né? É um choque muito grande de adaptação. E só foi possível tendo essa mescla com outra cultura, que foi numa situação muito bárbara, né? De violência, da escravidão. E mesmo assim, o povo africano conseguiu construir muitas coisas bacanas, assim. A influência africana no Brasil é muito forte. E eu acho que isso me inspira muito em sonhos agora. Eu estou lendo atualmente muito o Abdias do Nascimento. E o Abdias é um cara que é fantástico, né? Porque ele tem uma narrativa e um jeito de escrever muito assertivo, muito direto em relação aos conceitos. Então, eu sonho muito com isso, né? Com o mundo do Abdias, com a crítica que ele faz ao racismo, com a importância de se entender a contribuição afro-brasileira para a construção do país e de onde vem essa ideia, né, essa forçação de barra que é a política e a ideologia que o Brasil é um país que não tem racismo, tem uma democracia racial, que os negros estão adaptados a toda a vida política e social do país sem nenhuma desigualdade, sem nenhuma diferença, que o negro é livre, que o negro pode as coisas, quando na verdade não existe isso, né? É uma falsa ideia para justamente manter a dominação social, né? É uma estrutura de racismo estrutural para se manter um controle muito forte da sociedade. Tanto que eu vou colocar as pessoas pobres na periferia, longe do trabalho, com mais tempo de deslocamento, mais longe dos seus filhos, é justamente para evitar que as pessoas se unam e criem uma geração de luta. Tudo é meio que organizado para impedir essa união, impedir a revolta popular, impedir uma contestação do Estado. Se for pensar bem, existe todo um controle social muito intenso e proposital também para isso, né? Então eu penso muito nisso. Não são meus sonhos todos os dias, mas muitos dos meus sonhos têm a ver com isso, assim. Pensar um pouco no que a história que eu estou conhecendo agora, trabalhando na Alma Preta, e a história que foi contada para a gente na escola. Eu quero falar também um pouco sobre memória de infância, mas acho que a gente pode entrar por esse caminho, assim. Eu vou falar um pouco das minhas memórias, né? Porque eu, como um menino branco de periferia, eu demorei para entender o que era o racismo, né? Assim, acho que entender o racismo estrutural eu só entendi depois de adulto, e entender que existe racismo no Brasil foi entender com um professor de geografia que eu tive, acho que na 6ª série, e ele era negro, né? Que ele chamou a sala de aula para jogar o papo reto mesmo, assim. Eu senti que ele largou um pouco a cartilha oficial da escola, né? Para trocar uma ideia com a gente sobre a história mesmo, assim. E eu lembro que foi muito impactante para mim, porque aí eu comecei a tentar entender, tipo, o quanto era doloroso fisicamente, lógico que mentalmente eu não tinha nem estrutura mental, acho que para elaborar, mas na época, né? Mas eu lembro que me veio muito essa questão da dor, assim, né? Sim. E aí acho que até sou muito grato a esse professor até hoje, assim, tipo, assim, acho que dele confiar, que chegar numa molecadinha de 12, 13 anos e trocar uma ideia sem muitos contornos, indo direto ao assunto, assim, né? Você se lembra quando foi que você entendeu que o Brasil é um país racista? Se foi na infância, se foi depois, como é que foi? Cara, eu tinha quando eu era muito, muito novinho, mas legal que faz com o professor, porque ele trouxe a empatia para a sala de aula, né? Você traz uma empatia, traz uma história, a discussão aberta, clara, sobre o que está acontecendo. Isso é inspirador, porque você consegue desmontar a resistência que as pessoas têm no debate ao racismo. Porque quando se fala de racismo, as pessoas estão criando um confronto entre brancos e negros. Na verdade, existe um confronto entre racistas e negros e brancos antirracistas. São 3 grupos na discussão, né? Os racistas, os negros e os antirracistas, que são brancos também, né? Que estão aliados
na luta para melhorar a sociedade. Porque eu acho que não existe uma sociedade onde só o negro vai ganhar sem o racismo. Pelo contrário, sem o racismo, todo mundo ganha muito. Sim. Muito, né? Ganha afeto, ganha respeito, ganha produtividade. Porque imagina quantas pessoas negras com potencial não se tornaram engenheiros, não se tornaram arquitetos, não se tornaram astronautas, grandes industriais, pilotos de Fórmula 1, antes, porque existiu o racismo. Hoje, fala, nossa, o cara é negro, é tal coisa. Mas pensando bem, antes desse cara que a gente está admirando hoje, tiveram várias pessoas negras que não conseguiram chegar lá por conta do racismo, da desigualdade social que o racismo provoca desde sempre, né? Quando se rompeu a escravidão em 1888, não houve uma única ação de reparação. Pelo contrário, houve leis que proibiam os negros de ter terra e os negros serem alfabetizados. A lei que criou a alfabetização dos negros, que liberou a alfabetização, é de 100 anos depois, né? E a lei antirracista mais antiga que existe é de 1950. Então, de 1868 a 1950, são mais de 60 anos, não tinha uma lei no Brasil que falava que racismo era crime. Não tinha escravidão, mas você podia fazer o que quisesse em relação aos negros, que não era crime. Isso é um absurdo. Então, tudo isso trouxe para a sociedade brasileira uma ideia das castas, né? Que existia um cidadão privilegiado, com direitos, e outro que não era privilegiado, sem direitos, que também era marginalizado. Então, o crime, a malandragem, o alcoolismo, as doenças, tudo que tinha de ruim, né, foi colocado como uma característica de um povo. Sim. Que está aí desde que o Brasil foi descoberto, porque o primeiro negro que chegou no Brasil é de 1530, quando começa o período de escravidão. É bem no começo de tudo, né? Então, você tem duas coisas terríveis no Brasil. O apagamento da origem indígena, que é muito importante, né? Você trouxe para cá, parece que o Brasil não existia antes de chegar os portugueses, que é um crime também você imaginar que esse território tão bonito, e tão organizado, e tão belo e rico de recursos, não tinha nada. Tinha povos indígenas de ponta a ponta, em diferentes modos de produção, de evolução, de religião, de língua, né? O Brasil tem mais de 100 línguas nativas, que estão se perdendo a cada ano, porque não se fala mais as línguas nativas brasileiras. Isso é muito cruel, né? E o Brasil acha que o progresso é pegar o índio e colocar ele como um garimpeiro, né? Pegar o índio e colocar no agronegócio, pegar o indígena e falar, não, o índio quer plantar soja, quer ganhar dinheiro com soja, quer ter uma S10, quer ter uma fazenda. Não, o índio quer ser índio também, ele quer progresso, o cara quer progresso, quer dinheiro, quer se integrar na sociedade, mas não pode precisar de ser índio. Tanto que a lei diz que quando você quer mudar alguma coisa no território indígena, tem que falar com o índio primeiro. Sim. O índio decide, né? Isso não acontece hoje em dia. Mas eu queria fugir do assunto. Então, eu via muito na televisão, quando eu era pequeno, essa diferença. Que tinha muito mais branco na televisão do que negro. E quando tinha algum negro, era uma posição muito superficial, sem profundidade, sem história, como empregado, como sofredor, como algo que não estava ligado ao Brasil. O progresso brasileiro era muito branco, era muito embranquecido. E eu via na rua, no Capão Redondo, onde eu morava, muitas pessoas negras na rua, pessoas felizes, pessoas estavam progredindo com o próprio negócio, famílias negras inteiras, pessoas vivendo super bem, felizes. Eu via que aquilo não refletia na sociedade, que eu via na rua, não era o que tinha na televisão. Isso sempre me intrigou. E em casa, meus dois pais são baianos, né? E o meu pai era quilombola, ele morreu no passado, 2020. E ele cresceu com uma comunidade negra tradicional. Então, ele sempre falou para a gente da questão da história do negro, da união dos negros, como era difícil era para a escravidão, porque para os meus ancestrais, a história da violência física contra o negro é muito recente. Não é que a gente leu num livro, ouviu de alguém. O avô apanhou, o avô teve olho fulado, o outro ficou cego, o outro perdeu uma perna, outro morreu de tanto trabalhar. Imagina alguém vai trabalhar, morrer de trabalhar nas minas em Minas Gerais. Os escravos trabalhavam dias e dias até morrer, né? Morriam com 30 anos, pareciam velhos de 70 anos. As pessoas não contam isso, mas a escravidão, ela criou um Brasil, construiu um Brasil inteiro na base do sofrimento, da exploração. Se você pegar o Brasil hoje, dividir toda a história do Brasil, de 1500 até 2022, em 10 dias, seria a mesma coisa falar que foram 7 dias e meio de escravidão e 2 dias e meio, que é a diferença, de negros livres. Livres num mundo que não teve reparação, não teve educação, não teve distribuição de renda, não teve distribuição de terras. A reforma agrária no Brasil, até hoje, é um tabu. Sim. Ela começou devagar no FHC, o Lula avançou um pouquinho, mas ainda hoje existe
Ideia que a reforma agrária é tirar a terra de alguém e dar para alguém que não é dono da terra. Quando, na verdade, a terra é do Brasil, né? Tem muito território hoje que não está produzindo nada. Nem agronegócio, nem soja, que é horrível para o meio ambiente, né? Com agrotóxico e tudo, escambau. Nem isso, está parada para especulação de terra. Então o pessoal quer usar essa terra para grana. E grana não se come grana, se come comida. Então o que falta no Brasil hoje é comida. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão comendo osso na rua. Eu já falei com um amigo meu lá no Capão que nunca tinha visto isso, eu vendo um pé de galinha, cara. Acho que lá também no quilômetro de Raposa vai a mesma coisa. Vai no mercadinho lá no açougue do bairro, pé de galinha, resto e tal, banha, estão vendendo para colocar na sopa. Nunca teve isso antes, né? Hoje falei com uma amiga minha que era professora, que falou que nas férias, quando os meninos voltam para a escola, estão mais magros. Porque eles comiam mais na escola, na merenda, do que comem em casa. Isso falando de São Paulo, a cidade mais rica do país, a cidade tem mais impostos, tem as grandes empresas. O maior PIB do país, a renda per capita maior do país, é em São Paulo. A gente vive numa cidade que tem fome a 10 quilômetros do centro. Sai da Faria Lima, anda 10 quilômetros em qualquer direção. Tem fome no centro também, né? Tem fome no centro, cara. Eu moro na Barra Funda, eu vejo a pessoa passando fome de verdade, do rosto da pessoa, né? É muito sério isso. E aí isso, cara, a minha vida, ela teve ligada à questão de entender que tem uma diferença no mundo. E no Brasil é muito forte a questão racial, né? E eu não estou falando de segurança pública, que é outro problema gravíssimo, que a polícia no Brasil, ela interage com as pessoas pela cor. É muito louco isso, assim. A primeira coisa que a pessoa te vê na rua é a sua cor. A ideia do comportamento suspeito para dar o enquadro, para revistar alguém na rua, invariavelmente é pela cor. Depois vem pela roupa que a pessoa está usando e o bairro que ela está. E nesses 3 fatores, cor, roupa e bairro, a abordagem é totalmente diferente. E não é uma coisa que eu estou falando que eu vi, que eu li, que alguém me contou. Cara, tem estudos sobre isso, né? A polícia, ela trabalha numa lógica de policiamento, de tentar evitar o crime, que não funciona, cara. Não tem 5% dos crimes são evitados em ronda. O que tem que ser feito é prevenção ao crime, formação da sociedade, redução de armas. As armas são um perigo. Mata muita gente e morre com tiro, cara. A violência urbana está relacionada ao número de armas, ao encarceramento. Em massa, você encarcera as pessoas por crimes pequenos, você destrutura uma família. E pega mais crianças e adolescentes para o crime. Então, em vez de você combater o crime, você está gerando mais criminosos. Mais pessoas que vão se envolver com o crime. Que criminoso não é uma tendência de caráter, é uma questão social, né? Dificilmente alguém comete um crime porque eu gosto de cometer o crime, eu preciso cometer o crime, é uma impulsão minha cometer o crime. Você precisa cometer o crime para pôr comida na mesa, para responder a um anseio, a um desejo que você tem, que a TV ou então alguém te impõe, eu quero ter o tênis, quero ter aquela mobilete, quero ter aquela moto, né? Isso também é externo, é uma coisa externa que você tem da sociedade. Sim. Então, eu acho que está muito ligado a isso. Assim, é uma roda que está girando, assim, moendo as pessoas, moendo gente. Você curte podcasts? Quanto tempo você passa no seu dia assistindo a vídeos? E aquela live legal que marcou a sua vida? O mundo do audiovisual nunca teve tanta produção quanto hoje em dia. Você quer fazer parte disso? Já pensou em ter o seu podcast? Ou produzir aquele vídeo para contar uma história bem legal que só você conhece? Então você precisa conhecer a Toca Cooperativa Audiovisual. Fundada em 2019, a Toca é uma cooperativa formada por profissionais do audiovisual e comunicação, formados por políticas de inclusão como ProUni, FIES e cotas. Uma produtora que é cooperativa, para compartilhar conhecimento, trocar ideias e tocar o seu projeto. Acesse o site atocaaudiovisual.com.br. Entre em contato com a equipe, tire sua ideia da cabeça, bote no papel e transforme num projeto bem legal para ser veiculado no YouTube ou nas plataformas de streaming. É louco você falando aqui, eu fiquei pensando assim do quanto... eu fiquei pensando em contramão, né? Tipo assim, a gente tá contramão do que tá acontecendo agora no poder. Só que a impressão que me dá é justamente o contrário. O poder instituído, né? O poder institucional do Brasil hoje tá à contramão da sociedade, né? Porque
me corrija se eu estiver errado, assim, mas eu acho que com a ascensão da internet, né, as pessoas tendo mais acesso a poder falar e poder ouvir outras vozes diferentes, além da que tem da grande mídia, com os governos do PT, com o acesso à universidade, eu acho que a gente está produzindo, tá conseguindo expor um saber indígena, um saber negro que era menos acessível nos anos 90, 80 ou antes, né? O próprio hip hop, né? Assim, você pega as letras do Racionais de denúncia, você pega hoje tipo um Emicida, um Djonga, sei lá, um Lennon, que também ainda traz a denúncia e também traz uma narrativa de empoderamento, acho que a denúncia ela ainda precisa ser feita, porque a violência policial ela tá gritante, né? Só que paralelo a isso, você percebe que, assim, não fosse o Estado brasileiro, as coisas parecem estariam indo bem, assim, né? E isso não é uma fala contra o Estado, né? Não acho que a gente tem que privatizar tudo, pelo contrário. Mas não fosse o Estado brasileiro como ele tá hoje, a gente estaria a 1000 por hora, né, mano? Assim, tipo, o que você tem percebido, tanto na sua trajetória, tanto no que você observa como jornalista, desse legado, assim, que é o acesso à educação e a produção de conhecimento, expansão do conhecimento das periferias, do movimento negro, dos indígenas, como um legado para os próximos anos? Porque eu acho que é um negócio que ninguém consegue frear, né? Sim, eu nasci em 73, então pouco depois do AI-5. Minha infância, a primeira infância inteirinha, foi a ditadura mais fechada. E eu lembro, assim, de começar a ler, que eu te falei que eu comecei a ler muito cedo e tal, me interessar sobre política, entender o que estava acontecendo no mundo, que era a questão da fome, né? Tinha muito problema com a fome, a seca no Nordeste era um problema recorrente, né? Ou era seca ou era chuva, assim, tinha uma coisa muito forte da miséria no país. O Brasil tinha uma força de desenvolvimento muito grande na industrialização, mas tinha uma miséria ainda que beirava ali a desigualdade social. E se a gente dizia o seguinte, reformas de base, temos que ter reformas de base, melhorar a educação, melhorar a renda, melhorar a moradia. E aí era essa a nossa projeção de futuro. Vamos reformar as bases do país, criar uma estrutura social melhor, para depois crescer e distribuir o desenvolvimento. E esse projeto de reformas de base nunca aconteceu. Nunca realmente se pensou no Brasil para todos. Uma questão mais ampla de desenvolvimento, né? Sempre se pensou na questão de como que o país se desenvolve nas grandes perspectivas de momento do mundo, que é a industrialização, a internet. Hoje já estamos falando do capital imaterial das coisas, né, que é o mundo virtual, o dinheiro virtual, tudo virtual, mas sempre esqueceu de mudar a lógica de investir na base, de investir nas reformas mais amplas da estrutura. O PAC, no governo Lula, por exemplo, né, era um programa que pensava muito na questão estrutural e também na questão da formação humana do cidadão brasileiro, né, começando com a questão da garantia de renda pelo Bolsa Família, depois pela onde morar, com Minha Casa Minha Vida, que são duas iniciativas importantes, né? Você não se preocupar em passar fome e ter onde viver, nossa família, te dá a perspectiva de estudar mais sobre o seu país, sim, ter orgulho de ser brasileiro, inclusive. E aí hoje a gente veja o seguinte, tudo isso é ancestralidade. Se eu pegar como que vivem os índios, como vivem os quilombolas, é essa a intenção. É o coletivo primeiro, a educação das crianças e é o estudo da economia orgânica. Economia, o conceito da economia é o estudo da escassez. Você vai conseguir pensar na economia, da ideia de conceitar a economia com coisas que estão faltando. Por isso que o ouro é tão importante para a economia, porque é um metal que pouco tem no mundo. Então ele valoriza as coisas por conta do ouro. Tudo que está escasso gera estudos econômicos. E eu acho que a questão da ancestralidade dos povos tradicionais é saber viver com a escassez. E não tirar mais do que precisa, que é o lance de você entender as suas necessidades, né? Como você consegue se encaixar no mundo, a ponto do mundo não mudar e você conseguir ter o conforto, o bem-estar. O bem-estar, que é um conceito muito bacana, né? Que começou lá nas povos indígenas e andinos da América Latina, de pensar em como você convive na natureza sem que a natureza tenha que perder espaço para isso, é bem interessante. Eu acho que hoje a gente começa a pensar de novo que a reforma de base, realmente, ela começa no meio ambiente. A questão ambiental hoje move tudo, move a economia,
inclusive ao próprio jornalismo. Porque o jornalismo hoje não é imprescindível imaginar um jornalista hoje que não se entenda do impacto ambiental da exploração dos recursos naturais. Questão climática, as florestas, tudo isso envolve muito com o jornalismo hoje. Porque também está ligado à própria essência do homem na Terra. Sim. Porque a gente fala assim, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O Ailton Krenak fala, estamos pensando no mundo do ser humano, da nossa participação na existência. Mas o homem vai passar e o mundo continua. E a natureza vai se regenerar depois da gente. O que a gente precisa evitar é adiar, é o nosso final do mundo. É a humanidade tentar contar mais uma história, tentar se reorganizar para manter nosso tempo na Terra um pouquinho mais longo. Um dia vai acabar mesmo, cara. Sim. A gente um dia vai sair daqui desse planeta. Mas que a gente saiba sair pela porta da frente, né? Que a gente agradecer por tudo que aconteceu aqui e sair de boa, exatamente, né? Não precisa sair dessa treta que a gente está vivendo hoje, né? Buscar a felicidade. Tem muitas pessoas que eu vou acompanhando aqui no YouTube, na Twitch.tv, assim, eu vejo muita gente da minha geração, assim, que admira muito um cara chamado Elon Musk. Esse Elon Musk, ele é o dono da SpaceX, da Tesla, de umas empresas de tecnologia, né? Para quem não conhece. Para quem conhece, ele deve saber que, se eu não sei, eu vou depois pôr na edição, não sei se foi em 2019 ou 2020, que foi estimado que ele fez por dia, ao longo de um ano, mais de 400 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, Juca, assim, pra quê? O que você faria com 400 milhões de dólares por dia? Porque eu acho que é inimaginável, assim, sabe? Eu vi esses dias eu não acompanhei muito de perto, mas eu soube que teve uma treta entre ele e a ONU, porque alguém de algum braço da ONU tweetou que 2% da fortuna dele ajudaria a diminuir muito a fome no mundo, assim. E aí ele meio que provocou, falou para fazer um estudo que ele ia pensar em como se ajudar ou não, enfim. Cara... Por que tem tanta gente querendo acumular tanto? Eu acho que o verbo tá errado, porque tipo assim, o cara fez tantos dólares, ele fez tal coisa, parece que ele produziu essa riqueza, esse dinheiro, esse número, né? E eu acho que não são números que estão esvaziados, né? Porque o próprio valor do dólar, ele é volátil, né? A economia toda, baseada nas coisas de dinheiro, da posse, do valor das empresas, ele é muito instável, né? Não é real. O real é o nosso dia a dia. A gente acorda, vive e dorme. Acho que a vida humana tem mais valor que o dinheiro. E a gente está num planeta que boa parte das pessoas não tem banheiro ainda. Então, se o cara faz, sei lá, tantos bilhões de dólares por dia, e mesmo assim a gente num país que dá 60%, depois põe isso na edição também, mas tem estudo da ONU que faz de periódico que mostra a quantidade de pessoas no mundo que tem banheiro em casa. E aí as regiões do mundo onde tem menos banheiro, ele se defeca a céu aberto, que tem vários problemas de saúde em relação a isso e também questões ambientais ligadas a isso. Não ter um banheiro, uma rede de esgoto apropriada. E é muita gente. É um número que não diminui. Por quê? Porque existe uma concentração de riquezas que não pensa nisso, na infraestrutura do planeta, né? E estudos em relação a isso também, né? Como a gente vai tratar nosso lixo, como a gente vai tratar nosso esgoto, como melhorar a água potável para todo mundo. Aqui no Brasil, a água potável é um dilema. A gente está em São Paulo agora e a gente tem uma companhia de saneamento básico que tem flúor na água. Você vai para outro estado, não tem nada na água. Você vai para o norte, a água está contaminada. Tem lugares em que a pessoa toma uma água e tem que tomar um remédio para não ficar doente. Isso é o Brasil hoje, né? Tem gente que ferve água 3 vezes antes de beber e filtra depois, né? Se não fizer isso, vai ficar doente. Até para os animais que estão fervendo a água antes, que tem um organismo mais forte que o nosso, estão tendo que beber água fervida. Então a gente está vivendo num país muito diverso. Então acho que não só a questão da fome e da pobreza extrema, mas também da qualidade de vida de todas as pessoas. Isso impacta pra caramba todo mundo, né? Tem uma pessoa passando muito mal, não vai ter alguém passando muito bem. Essa gangorra aí, uma hora vai mexer, né? O planeta, você falou uma coisa legal no começo, que estamos em várias histórias no mesmo planeta. De uma perspectiva, o planeta é um só, o território é um só, a gente está vivendo na mesma bola, no mesmo pedaço de terra, em órbita aí, um pedaço que é esférico, meio amassadinho nas pontas, né? Que é um globo ali, que está perdido no universo, no espaço.
É um só, é o nosso. Sim, eu quis trazer essa questão no começo, mano, porque tem um pessoal da minha etnia que acha que o mundo é como a história deles, nossa, sei lá, é a única história que importa e as outras histórias são os acessórios, né? Tanto que no cinema, no audiovisual, a gente vê muitos filmes que principalmente eurocentrada, né? Centrada na Europa, centrada nos Estados Unidos, sempre personagens brancos que trazem a verdade, que são os narradores da história. E o que acontece ali é o exótico, né? Assim. E o Ailton Krenak que você trouxe aqui, acho que foi uma grande inspiração, assim, tem sido uma grande inspiração para mim, acho que para muita gente. Você escuta aqui, peraí, não é bem assim, né? Não existe uma história superior às outras. Todas as histórias estão no mesmo patamar hierárquico. Todas as histórias têm agrega alguma coisa para esse planeta. E o que a gente tem que fazer é conviver em harmonia. Claro. Né? Assim, a gente pode ir numa aldeia indígena e aprender coisas com as pessoas que vivem lá, pode ir num quilombo aprender com as pessoas que vivem lá, pode ir no centro de São Paulo aprender com as pessoas que vivem lá. Nenhuma dessas histórias é mais importante que a outra, né? Exato. E hoje, do jeito que a gente está vivendo, as histórias de quem está à margem traz um resgate pra gente não colapsar, né? E é muito louco isso, Ju, porque a gente já tem uma história sendo contada, que é eurocêntrica e é americana. O cinema, a indústria do entretenimento toda, a música, os livros, falam dessa perspectiva europeia, que eles estão certos e eles salvaram o restante do mundo do primitivismo, da selvageria, dos rituais pagãos, trouxeram inclusive para a humanidade, né? O conceito de humanidade é branco, o ser humano é branco, o não branco não é humano, ele foi humanizado pelo branco, que deve ao branco toda a sua riqueza, sua cultura, sua inteligência. Se não fosse o branco, ele estaria vivendo no mato, que não seria tão ruim assim. E aí eu penso o seguinte, só foi possível essa versão eurocêntrica branca funcionar como narrativa majoritária, preponderante, porque tinha dinheiro. E aí pensa, que dinheiro é esse? Onde vem essa grana? Aí você lê o Eduardo Galeano, do Veias Abertas da América Latina, que é um baita num livro, que fala sobre essa movimentação cultural e econômica que teve no mundo, e a grana, o dinheiro que os americanos e os europeus têm hoje, vem em todas as colônias. Então a América Latina forneceu ouro, prata e pedras preciosas para grandes reinos europeus. Depois fortaleceram a Inglaterra, mercantilista, depois industrializada, e os Estados Unidos. Então todo o dinheiro que fortaleceu os bancos, as indústrias, criou a indústria do cinema, ele tem uma origem, uma exploração de colonizadores da América, da África e estão inclusive explorando a própria Ásia também. Então todo esse terceiro mundo, a periferia do mundo que hoje consome a cultura americana, a cultura europeia, já pagou por isso, pagou caro por isso. Então, a cultura regional ela é desvalorizada, ela é apagada, ela é silenciada. Independente de uma cultura, só foi possível criar essa imagem poderosa que eles dão do way of life americano, da cultura europeia. E não menosprezando, eu acho que tem muitas coisas legais na Europa, né? Beethoven é gênio, Wagner é gênio, Mozart é gênio, né? Van Gogh é gênio. Mas não são os únicos gênios que existem, né? O Japão tem grandes escultores, grandes pintores, produziu muita cultura, a África também, a América também, né? Que foram obrigatoriamente apagadas, silenciadas para poder criar essa ideia que existe um eurocentrismo superior, né? O Louvre é formado de obras de artes que vieram do Egito, né? Vieram do Oriente. Então a gente pensa muito nessa questão de quem está falando, quem está com o poder da fala nesse momento. Por que ele diz isso? Né? Então, o eurocentrismo é uma dominação muito forte do pensar e do definir o que é cultura, o que é o humano, o que é a humanidade, né? Isso é muito perigoso. Sim. Mano, agora, já que a gente entrou nesse conteúdo assim, sobre arte, eu queria saber... Arte é política, né? Acho que toda a produção humana ela é política, né? Então... Você consegue lembrar de algum filme ou música que você gostava antes de ter uma consciência de classe, de questão racial, que hoje você vê com outros olhos?
Não digo nem assim, porque acho que não desprezar essa arte, mas só entender ela de outra forma, assim. Cara, não sei. Eu acho que eu tô começando a estar muito crítico agora em relação ao machismo. Que é algo que me dói bastante porque é bem recente. Eu acho que a gente pegar filmes dos anos 90, eles são muito machistas, né? Exploração do corpo da mulher, personagem fragilizado, personagem que tem que ser salvo do vilão e tal. Isso me incomoda muito. Filmes que eu achava bem legais nesse período aí, até nos 2000, que hoje eu vejo, caramba, esse filme é muito machista. E geralmente o diretor é homem. Então eu penso que a indústria cinematográfica fez muito mal para o feminismo, né? Criando uma imagem da mulher não independente, da mulher fragilizada, da mulher que precisava ter um homem, não tinha escolha própria, da inteligência feminina. Cara, se você pegar os anos 2000 e ver como que a mulher é tratada de forma de um ser pensante, intelectual, é terrível, cara, é terrível, assim. E isso é um reforço na masculinidade tóxica, né? Que hoje tem esse nome para isso. E na época não tinha esse nome, sim, mas hoje tem esse nome. Então acho que deve ter também exemplos de questão racial também. Mas o que mais me incomoda hoje, os filmes de toda uma época, bem recente inclusive, é o machismo. E graças a Deus, a Já e a Buda e a Shiva e o Sagrado Feminino, estamos vivendo um outro boom de cineastas mulheres, história de mulheres fortes, histórias mais verdadeiras sobre as mulheres, e tomara que continue assim por mais tempo, né? E que esses filmes que no passado foram machistas, os diretores que estão vivos ainda, peçam desculpas, né? Façam meia-culpa, né? Revejam o que fizeram e melhorem. Só peço que isso, melhorem, porque foi uma porcaria, cara. Sim. Foi uma porcaria. Esse lance de pedir desculpa, eu acho de reconhecer que errou, né? Eu acho que a postura é muito essa, porque principalmente entre homens brancos, é muito difícil um homem branco reconhecer que tá errado, né? Uma situação, principalmente quando ele é um cara poderoso, um diretor de cinema, né? Um produtor musical, alguém do topo da pirâmide da indústria, assim. É mais difícil ainda. Mas o que eu acho muito louco é que, por exemplo, uma das grandes referências que a gente tem em comum, que é o Mano Brown, que é o Racionais, que é o rap, né? Quantas vezes o Racionais, tipo assim, tirou uma música do seu setlist no show porque sabe que ela é machista. O próprio Brown mesmo já falou em várias entrevistas de reconhecer que ele foi machista em alguma circunstância ou outra. O MC, o Criolo pegou o disco, mudou letras inteiras pra poder não ser homofóbico ou machista, né? Que tá relacionado. Então eu acho muito... Aí falando de cultura e de arte, eu gosto muito dessa postura que o hip hop tem de ser tão transgressor na sociedade a ponto de dar abertura para que haja transgressão dentro de si, porque o hip hop ele nasceu um pouco machista, ele foi ficando um pouco machista na sua infância, né? E os próprios artistas dentro do movimento foram se reconhecendo machistas e buscando melhorar. E isso também veio como uma transgressão dentro do próprio movimento, né? Assim, da galera que sempre tem aquela galera um pouco mais conservadora, né? Que acha que não tem que tocar nesse assunto. Esse negócio do movimento, né? Eu acho que ainda está um pouco lento, ainda mais que diz respeito ao espaço das mulheres no hip hop. Né? Acho que o hip hop ele continua na estrutura machista, pode ter mudado o discurso, mas a estrutura ainda é machista, o cachê para as mulheres ainda é menor, o espaço nos programas é menor e não vejo nenhuma diferença no talento, na produção das mulheres que estão no hip hop. A rima, o beat, tudo é tão bom quanto, até melhor, né? Acho que a visão emocional do ser humano, de pensar na letra, não só na crítica social, mas como vocês estão se sentindo, começou com as mulheres no hip hop, né? De entender essa coisa da depressão, de quanto o mundo mexe com a cabeça das pessoas e tal, né? Pôr dedo na ferida. Eu acho que muito mais ácido, mais crítico que as meninas estavam escrevendo no hip hop. Mas eu acho também que é muito legal lembrar que o hip hop, mesmo quando o artista é solo, como o Criolo Emicida, ele vem ligado muito a coletivos, né? Sim. Ou eram grupos de rap, ou eram pessoas ligadas a coletivos de cultura hip hop, que aí tem o break, o grafite, tudo envolvido, que sabiam que tinham que negociar muito o que estavam fazendo. O Criolo é um cara que eu conheço de forma mais próxima, sempre foi uma pessoa muito envolvida na questão da educação,
da luta por direitos, da política, mas fez músicas homofóbicas, né? Ele escreveu composições, ele escreveu versos homofóbicos, que para ele isso hoje é um momento de reflexão, que fez com que a música dele evoluísse para outro caminho, que fez com que ele mudasse o pensamento, mudasse as letras, porque ele sabia que o coletivo que ele foi criado, que ele conviveu por muitos e muitos anos, aquilo é inaceitável hoje. Ele percebeu que a sociedade mudou a ponto de que aquela que ele fez, que fez sucesso, que as pessoas cantavam, mesmo sendo hoje um grupo que aceita aquilo como verdade, tem que mudar. Você precisa reeducar as pessoas. A gente tem que tentar evoluir como seres humanos, reeducar as pessoas no diálogo, na conversa, no exemplo. Acho isso muito bonito o que ele fez em relação às letras, né? Mudar a letra homofóbica, assim. E isso parte de uma ideia de viver em coletivo, né? Porque se o cara está sozinho, tem a grana dele, aí é o artista, eu sou artista, eu vou produzir o que eu quero do meu jeito. E cada vez menos, né? A gente tem que ser menos individualista e mais coletivo, mais social, né? Eu gosto muito disso no hip hop, assim. Porque o artista é muito solo, muito dependente, muito deslocado de algum núcleo, de alguma cultura, eu fico meio preocupado. Porque geralmente é o cara que mais erra, né? Uhum. É o cara que está tentando crescer sozinho, né? Quem cresce em coletivo cresce muito mais forte. Pode demorar um pouquinho mais para crescer, mas cresce mais forte. É uma pisada mais firme, né? É um passo mais lento, mas uma pisada mais firme, né? Molecadinha que estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, acho que olha para onde você está errando e entenda que errar não é um crime, né? A menos que seja um crime. Errar não é um crime. A questão é você reconhecer que está errando e ser responsável para reparar o seu erro, né? Não adianta você tentar insistir no erro, tentar colocar para debaixo do tapete. Então, sempre que puder, põe a mão na consciência, porque nenhum de nós é perfeito, a gente ser vai humilde, errar. Ser humilde. Errei. Não errar mais também. Você erra, fala errei, põe errar de novo. Continua errando. Erra de novo, aí não dá, né? Tem que errar e falar, vou parar de errar agora. Juca, a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu queria que você indicasse para a gente aqui, que estiver nos ouvindo, nos assistindo, um livro, uma música, um filme ou série e um rolê, se as condições sanitárias permitirem. Vamos lá. Vamos começar pela música. Eu acho que a gente precisa pensar mais na afetividade. Estamos ouvindo muito ultimamente, chama Leve, de uma cantora chamada Luciana Oliveira, fala sobre a questão do amor, do relacionamento. É uma balada, é uma música meio de baladinha, assim, uma batida mais dançante. Acho que é isso, acho que é o momento de tentar pensar mais na afetividade, mais no amor. Então, a música é leve. E tentar ser mais leve também, né? E agora, o filme. O filme eu gostei muito de ver o Dr. Gama, do Jefferson D, mas eu recomendo assistir o M8, que também é dele, que faz para um jovem que estuda medicina e vai para uma escola e tem que cuidar de corpos, né, na aula de anatomia, que são todos negros. Achei um filme bem importante. Um livro para ler, Quilombismo, do Abdias Nascimento. Quilombismo são 10 documentos que ele escreveu nos anos 70, falando da questão racial. Não é um livro para negros, é um livro para pessoas antirracistas. Eu sempre ponho isso, bato isso muita tecla, porque a gente pensa que a literatura negra é um manual do negro militante. Não. A literatura negra, no mais, da essência, é uma literatura para fazer um mundo melhor, um mundo para todo mundo viver melhor. E ser melhor hoje é ser antirracista. Não tem nenhum avanço social hoje que não passa pelo antirracismo. Todos os problemas brasileiros estão ligados no racismo. Estão ligados de alguma forma ao privilégio branco ou a estruturas que impeçam pessoas a ascenderem socialmente, a chegarem mais perto de espaços de poder. O que faz com que o espaço de poder nunca seja arejado ou tenha uma diversidade ou mude, inclusive, né? A gente fala da esquerda e tal, mas se você pensar bem, a partir da esquerda eles têm líderes brancos há muitos e muitos anos, né? Se não tem essa rotatividade nem na esquerda, imagina no resto da sociedade. Então, o quilombismo fala muito sobre isso também. O rolê que eu gosto muito é o Minhocão final de semana, assim. É uma caminhada, é uma bike, ver pessoas diferentes, e cada vez que você está no Minhocão acontece alguma coisa lá em cima. Então, ver a cidade do alto é muito importante, reparar na arquitetura dos prédios. Acho que quem está em São Paulo, eu recomendo muito dar um pulo no Minhocão ou na Paulista Aberta de domingo. É bem bacana também. Música, livro, rolê, filme. Acho que eu matei tudo. É isso. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, não, a gente conhece tão bem, Ju, que eu acho que é isso. O nosso papo, ele vai pra onde ele tem que ir.
que é orgânico, né? A gente começa a conversar sobre um assunto, vai para outro, e fecha tudo no papo. Eu quero muito que você tenha saúde e felicidade. Ah, você quero também, seu mano. bem, cara. Seu bem-estar. Pô, eu só posso dizer o mesmo. Bom, já vou agradecer aqui. Você que tá assistindo a gente, pra você, o papo tá acabando agora, mas o meu papo com o Juca aqui, ele é eterno e constante no ritmo que ele precisa ser, né? Gente, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Pega a visão aí que o Juca passou, ele falou de coisa muito importante aí pra gente refletir enquanto indivíduo e sociedade. E vamos que vamos, tamo junto. E aí, manda o seu áudio, o seu comentário, se você quiser, no t.me/Juliano Reverso. E aí eu coloco aqui pra gente seguir com esses temas aí, fechou? É isso. Valeu, galera, é nóis. É nóis. Tchau, tchau. Esse episódio foi roteirizado por mim, Juliano Reverso. Captação de som e imagem, Fábio Medina. Imagens complementares, canal do YouTube do Alma Preta. Edição feita por mim, Juliano Reverso. Uma produção A Toca Cooperativa Audiovisual.